Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, claro, né, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos para a palavra? Irmãos, olha só, a gente precisa, em todo momento, todas as situações, nós precisamos da palavra de Deus. Não tem como eu caminhar, você caminhar sem a palavra de Deus. Nós dependemos e precisamos da palavra de Deus. Nós dependemos e precisamos da palavra de Deus. As coisas estão acontecendo e Deus está tomando conta da nossa vida em nome de Jesus. Olha só, vamos ouvir a palavra? Vamos ouvir o que Deus está falando conosco em nome de Jesus? Presta bem atenção. Ontem, irmãos, nós estávamos falando, né, que o Pai, Deus, né, ele, em Salmos lá, ele se internece, tem amor por nós, tem carinho, né? Ele conhece a nossa estrutura, né? Nos desafios, ele tem porta de escape, tem direção. O Espírito Santo vai revelar para nós aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós. Irmãos, olha só, vamos ler hoje Mateus 4, versículo 1 e versículo 2, Atos 16, 6 e 7, Atos 20, 22, Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, Ezequiel 37, versículo 1 até versículo 1. Eu vou pulando aqui alguns versículos, 1, 2, 3, 4, 7, 10, tá bom? Vamos assim? Ó, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o que eu quero trazer para nós? Deixa o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus te conduzir. O Deus Espírito Santo te conduzir. O que nós precisamos entender? Em todo momento, seja no momento de alegria ou em um momento de desafio, o que eu preciso fazer é permitir, deixar o Espírito Santo me conduzir. Nós estamos passando por situações a todo momento, seja situações de alegria, seja situações de às vezes tristeza, seja situação de tomar decisão e situação de ficar quietinho, de não tomar decisão nenhuma. A melhor decisão é ficar quieto, né? E o que eu estou querendo dizer, né? Agora o que nós precisamos entender? Qual é a condição que Jesus está vivendo aqui? Nós sabemos, né? E eu vou ler só o versículo 1 e 2, que ele foi tentado pelo diabo. Ele tinha o quê? O que ele tinha? Ele estava como ser humano, não estava? Ele era filho de Deus, né? Deus, mas ele estava aqui como ser humano. Qual era a habilidade que ele tinha? Ele tinha a palavra. Então, o diabo colocava lá algumas questões. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava como homem, como ser humano, e estava passando por um dia, por um desafio. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que é fome? É uma necessidade humana, não é? E todo mundo tem fome, não é verdade? Todo mundo tem fome, todo mundo tem sede. Não é assim? É assim a nossa vida, não é? A gente tem fome, a gente tem sede. Então, presta bem atenção. O que Deus quer falar conosco e com você? Às vezes nós estamos enfrentando necessidades humanas, não é? Ele não falou lá, a gente não leu ontem lá em Coríntios, ó, não vem, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não vem necessidade senão humana. Você lembra do Esaú? O Esaú estava morrendo de fome, não estava? O Jacó aproveitou da situação, mas o Esaú também desprezou ali a primogenitura, né? Ele fala, para que eu estou morrendo de fome? Para que eu vai me servir a primogenitura? Ele desprezou. E o Jacó aproveitou. Mas qual que era a necessidade que o Esaú tinha fome?
Ele estava com fome. Irmãos, olha só, o que nós precisamos entender? Diante das necessidades humanas, eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Diante das alegrias humanas, eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Seja qual for a situação, deixa o Espírito Santo te conduzir. Ah, mas eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, eu estou vivendo aquilo outro. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixe ele conduzir a sua vida, deixe ele te dar a direção diante de cada questão, diante de cada situação, deixe ele conduzir. Ó, não é assim? Deixa ele conduzir. Para onde que Jesus foi conduzido? Para o deserto, não tinha nada, para ser o quê? Tentado, provado, treinado, capacitado. Irmão, e Jesus tinha o quê? A palavra. E tudo que o inimigo falava, Jesus respondia na palavra. O que que nós precisamos ter? A palavra de Deus é o que vai nos fortalecer, é o que vai nos dar vitória e fazer que nós tenhamos um bom resultado em tudo que nós vamos fazer. É a palavra. Então ele foi conduzido. Irmão, deixa o Espírito Santo conduzir. Não fica tentando conduzir as coisas, não. Sabe por quê? Porque se eu deixar o Espírito Santo conduzir, eu vou prestar mais atenção no que ele está falando, eu vou prestar atenção na voz dele, eu vou tomar a direção, ele nos falando: olha, segue esse caminho aqui, olha, toma essa decisão aqui, você vai fazer tal coisa, toma essa decisão. E o Espírito Santo vai me guiando. O Espírito Santo vai te guiando, nós vamos tomando a decisão que Deus tem para a nossa vida. Não apavora, não. Fica com medo também, não. Não fica, não, porque a sua aliança está com Deus, minha aliança está com Deus. Então o Espírito vai me conduzir, o Espírito vai te conduzir em nome de Jesus. Olha só, e passando pela Frígia, Atos agora, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para a Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Irmão, quem está conduzindo é o Espírito Santo. Larga a mão de ser teimoso, larga a mão de ser teimosa. Deixa ele conduzir. Mas o Paulo está falando o que aqui? Ele tinha uma coisa boa para fazer, mas o Espírito Santo impediu. Irmão, deixa ele conduzir. Fica aí com besteira. Não, eu vou fazer tal coisa. Isso é bom. O que eu vou fazer é bom, é uma bênção, é uma maravilha. Olha que coisa boa que nós vamos fazer. Opa, opa, não vai não. Não vai. Não é uma coisa boa pregar a palavra? Estamos falando de ministério aqui, todos dois aqui. Mas estamos trazendo para a nossa vida pessoal também, que Deus é um pai que cuida da nossa vida. Ele sabe a nossa estrutura. Então, vamos colocar tudo aqui numa condição e entender que Deus cuida de cada situação. Presta bem atenção. O que ele está falando para nós aqui? Ó, e passando pela Frígia pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmão, o Paulo estava com um projeto. Qual que era o projeto dele? Evangelizar a Ásia, não é? Pregar lá na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu. Aí ele foi para Bitínia, o Espírito Santo impediu. E quando chegaram a Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Irmão, presta bem atenção. Ele tava com o plano do Paulo, o projeto dele, era um projeto bom. Não era? Não era um projeto bom? Mas não estava na hora certa. Depois a palavra chegou lá na Ásia, lá, depois de um tempo, a palavra chegou lá, não era a hora certa, não era o momento certo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, em nome de Jesus. Presta atenção aí, pessoa, presta atenção aí. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Não vai, se ele te impedir, é uma coisa boa, você está tentando fazer, está lutando para isso, está buscando o caminho e não está indo, calma. Ele vai falar contigo. Eu não coloquei aqui nos versículos, mas logo depois, de noite, ele teve uma visão que um rapaz lá da Macedônia chamava lá por ele, ó, vem e ajuda-nos. E aí ele concluiu que tinha que ir para Macedônia, foi para Macedônia, batizou lá a Lídia, e foi, olha, foi uma bênção só.
né? Foi uma coisa tremenda. O negócio foi tão grande que acabou sendo preso e depois as cadeias do cárcere lá se moveram, ele foi solto. Olha, foi uma coisa, foi algo abençoado. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deixa o Espírito Santo conduzir, não toma decisão sem ele te conduzir, não. Ele vai inclinar o teu coração. Como é que estava sendo o impedimento do Paulo? Será que os ventos estavam fortes, o barco não ia, e tinha, podia ter, né, pedras lá dentro da água lá e tal, e o barco não podia ir por ali, vento contrário toda hora, e a coisa não ia, não andava. Será que o barco quebrou? Irmão, Deus usou um caminho para impedir, mas eu preciso entender que tem impedimentos que é de Deus na nossa vida. Às vezes surge uma ideia lá, um plano, puxa vida, esse plano, ó, vamos lá para a Ásia, vamos lá para Bitínia. Não vai não, não é agora a hora de ir para lá. Depois aconteceu. O que eu preciso entender? Permita que o Espírito Santo conduza. Aí o que eu vou fazer? Claro que você quer que o Espírito Santo conduza a sua vida. Você não quer? Porque a gente sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O bem do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Não é isso? Nós queremos. Mas como é que a gente observa o que está acontecendo? Observa. De repente você está entrando numa situação e você está vendo que está tendo uns impedimentos. Ora aí. Se for demônio, vai sair. Se for impedimento maligno, vai sair. O Espírito Santo está conduzindo, vai falar, ó, tem prova, filho, tem desafio nisso aí, mas eu estou contigo. Aí ele vai mostrar que está contigo naquela caminho que você está fazendo. Ah, você está clamando, entra na presença de Deus, busca o Senhor, busca a presença do Pai. O que ele está fazendo? Ele vai dar direção, vai falar, não vai para aí não, não é agora a hora de ir para aí. Não é agora de tomar essa decisão, calma. Então, espera o Espírito Santo conduzir. Olha só, e agora, Atos 20 e 22. Ó, vamos lá, no 20 e 22, Atos 20 e 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, o Espírito dele, né, o Espírito humano, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, vírgula, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que o Espírito Santo estava revelando para o Paulo? Que lá na frente ia ter prisões e tribulações. Mas o que ele estava entendendo? Ele estava como? Ele estava ligado eu pelo Espírito. Irmão, se liga, se conecta com o Espírito Santo de Deus e ele vai te revelar o que vai acontecer lá na frente. Claro que ele vai te revelar. Ele não revelou para o Paulo aqui. O Paulo queria ir para Bitínia, aí ele não foi, estava tendo aquele impedimento de noite, teve uma visão, uma revelação. E foi isso que aconteceu. Ele revelou, falou para Deus, falou para ele, ó, aí ele vai falar nos próximos versículos, ó, eu não estou nem ligando para isso, o que importa é que se cumpra a palavra, e ele foi. Irmãos, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender é que eu dependo da revelação de Deus, da revelação de Jesus, que vem através do Espírito Santo de Deus. Eu ligado pelo Espírito, fica ligado, conectado, junto, pegado na mão com o Espírito Santo de Deus. Você vai tomar decisão, você precisa tomar decisão, as coisas estão acontecendo. Precisa me apavorar, sair correndo, tomar decisão de qualquer jeito? Claro que não. Claro que não. Quem está conduzindo é o Espírito Santo de Deus. É ele que está te conduzindo. Se ele te levar, se ele me levar para o deserto, ele está me conduzindo. Ah, o que? Não sei o que, ó. Não sei, ó. Se não, ó. Não sabendo, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Pronto, parou aqui nessa parte, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que estava esperando Paulo era tribulação, era prisões e tribulações. O que estava esperando Jesus era deserto e o diabo lá para tentar ele. O que está te esperando?
Pede para o Espírito Santo te revelar em nome de Jesus. Vamos ser sábio aqui com a palavra de Deus? Pede para o Espírito Santo te revelar o que você vai fazer de cidade em cidade. Isso quer dizer o quê? Ó, aqui aconteceu isso. Ali aconteceu tal coisa, aqui aconteceu tal coisa, então fica ligado no Espírito que ele vai te revelar, meu irmão. Presta bem atenção. Olha só, agora vê esse menino aqui, o Ezequiel. Ó, o que aconteceu com o Ezequiel? E a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos secos. Em seguida, ele mesmo me revelou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar um imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, ó Deus, né? Soberano, tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei como, versículo 7, tá? Então, profetizei como me fora ordenado. Enquanto eu pregava, profetizava, né? Ouvi no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram com os ossos. E se juntaram osso com osso. Fiz, fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Presta bem atenção. Olha só o que Deus quer nos falar. Olha só o que Deus quer nos falar. Para onde foi Jesus? Jesus foi conduzido pelo Espírito, para o deserto. Paulo foi impedido. Paulo estava ligado. Ele, ó, vai te acontecer isso. Ezequiel, o que aconteceu com Ezequiel? A mão do Senhor estava sobre ele e pelo poder do Espírito, como é que foi aqui? Ó, parava sobre mim. E mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até meio de um vale. Deixa Deus te conduzir. O que você vai fazer lá no vale? Deus perguntou. Esses ossos podem viver? O osso estava sequinho, estava mirrado. O que ele vai fazer? O que nós vamos fazer diante da situação? Irmão, vai profetizar. Ó, Deus está impedindo? Vai por outro caminho. Ó, chegou numa situação que você não está vendo nada. Você não está desesperado que nós temos um Deus. Mas presta atenção. Você não está vendo nada. As coisas estão ali, né? Ó, um tinha que manusear bem a palavra e tá firme ali, porque o diabo estava tentando. Estava vindo oferta, prato, enfim, manjar. E ele estava ali manuseando a palavra. E passando e vencendo um desafio, uma necessidade natural. Jesus, certo? Ele estava com fome. O inimigo só oferecendo coisa ali. Irmãos, o que aconteceu? O Paulo estava ali na outra condição, ó, estava impedindo. O que Jesus fez? Ó, peraí, não, eu vou aguentar firme aqui. Vou aguentar. E foi aguentando e fortalecendo com a palavra. O Paulo estava indo por um caminho. Deus falou: não, vai por outro caminho. Daqui a pouco veio a revelação. Deus falou com ele: ó, o Espírito me revela. Irmão, chegou essa situação, o que você vai fazer? Pega uma que serve aqui para você em nome de Jesus. Você vai usar a palavra a todo momento? Claro, todo momento nós vamos usar a palavra e resistir àquela necessidade humana que nós temos, não é verdade? Seja ela qual for. E vencer aquela situação com a força da palavra. Não vai sozinho, vai com a força da palavra. Ó, não tá indo por esse caminho, tá dando certo? Tenta ir por outro caminho, com oração e busca no Espírito Santo, para eu saber o que vou fazer. Vai por outro caminho, aguarda a revelação do Espírito Santo. Chegou num lugar, não tem nada o que fazer?
não tem nada o que fazer, tomar decisões, aí você sabe que ali é profetizar, então você vai profetizar, chega naquela condição ali e começa a profetizar. Enquanto você começa a profetizar, o movimento de Deus acontece, a situação se torna real, o que não tinha, aí se formou. Irmãos, ele é tão detalhista que foi o osso, juntou com o osso, aí depois criou nervo, depois criou tendão, depois veio carne, veio pele, foi as etapas foram acontecendo enquanto ele estava profetizando. Ele profetizou, o milagre aconteceu. Você vai ficar parado nessa situação? Você vai ficar aí com a boca aberta, sem falar nada? Não! Vai e profetiza, querido. Profetiza, querida, que Deus é fiel para nos dar vitória em um nome de Jesus. Profetiza nessa situação. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, papai. Nós ouvimos a tua palavra e eu peço a ti, em nome de Jesus, conduz a nossa vida com a tua graça e a tua presença. Conduz a nossa vida com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Papai querido, com a tua graça e o teu poder, com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, vem com a tua presença, vem com a tua unção e a tua graça no nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, vem operando com a tua unção, vem manifestando do teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Eu peço a ti, Pai, unge com a tua unção, abre a nossa mente, Pai, para obedecer e permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Senhor, eu peço para a minha vida, Pai, conduza a minha vida, conduza a vida de cada um que está comigo, que está crendo nessa palavra, em nome de Jesus. Opera, nos dá a direção, abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus, com a tua graça, com o teu poder e a tua misericórdia. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus, com a tua unção e com o teu poder, com a tua graça e a tua misericórdia. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, unge a nossa vida com a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós dependemos da tua direção na nossa vida. Nós dependemos que o Senhor conduza a nossa vida. Então, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento e nos dá a decisão, a atitude certa diante de cada situação, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, opera com o teu poder e a tua graça, opera com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.